Flagrante. Vamos para a Serrinha. As câmeras de segurança registraram um momento em que um bandido invadiu uma casa e tentou furtar uma bicicleta, mas o morador acordou e o restante dessa história, mas o restante mesmo, se acompanha agora com Paulo Pontes. Reportagem na tela do seu Cidade 190. Os moradores da rua Álvares Cabral, que fica no bairro Serrinha, aqui em Fortaleza, estão preocupados. Isso por conta de uma onda de arrombamentos que estão acontecendo nas casas instaladas aqui nessa rua. É uma rua bem estreita, bastante movimentada, inclusive ela fica às margens da Avenida Senador Carlos Gereissati, a Avenida do Aeroporto, como é conhecida, e uma das principais aqui da nossa cidade. O bandido, ele aproveita o momento da madrugada justamente quando esse movimento cai para poder praticar os crimes. Ele entra nas casas, ele consegue com muita habilidade destrancar os portões, entra no imóvel e rouba o que é possível. Inclusive, nós recebemos um vídeo que mostra uma dessas ações. Nesse vídeo é possível ver o momento em que ele chega na porta da casa, era aí mais ou menos 2 horas da manhã. Ele consegue destravar o portão que estava no motor automático. Ele com alguma chave, ninguém sabe exatamente como ele consegue, mas ele tem uma habilidade, uma técnica para isso. Ele consegue destravar esse portão, abre uma pequena brecha e entra no imóvel. Logo após ter acesso à casa, ele sai caminhando pelo corredor até chegar nos fundos do imóvel, onde lá ele encontra uma bicicleta. Ele vem trazendo a bicicleta até um certo ponto, pois lá tinham 2 carros estacionados e ele não conseguiu passar. Uma das pessoas que mora na casa, percebendo a movimentação, abriu a porta. Isso deixou ele assustado, que abandonou a bicicleta no meio do corredor e saiu correndo. No vídeo, inclusive, é possível ver o momento que ele sai correndo desesperado, com medo de ser aí capturado pelo proprietário da casa. Inclusive, nós conversamos com um cidadão que mora na casa e nos contou um pouco sobre essa situação. Meu irmão nos comunicou que entrou uma pessoa na casa, Essa pessoa entrou pelo portão, ele já tinha entrado em outros vizinhos, já vinha de uma sessão de furtos, com várias pessoas, da rua. É a terceira casa que nessa mesma noite a gente teve ciência que foi invadida, Ele pegou a bicicleta do meu irmão, saiu com essa bicicleta, mas por sorte nossa, devido a um carro que está na garagem, ele não conseguiu passar com a bicicleta e saiu evadido pelo portão. A gente percebe inclusive no vídeo que ele sai correndo, como se estivesse assustado com alguma coisa. Isso, ele saiu assustado porque as pessoas acordaram, No caso, meus irmãos, outras pessoas acordaram da casa e alguns vizinhos certamente também viram essa ação e tiveram a atitude de ir atrás dele. Ele chegou a quebrar o portão, alguma coisa assim para ter acesso? Esses portões automáticos ele conseguiu abrir tanto no portão da minha casa como o portão de outro vizinho aqui mais próximo. Ele conseguiu abrir os 2 portões, ele entrou nesse portão do vizinho, portão fechado, ou seja, estava no automático, ele abre o portão nessa condição e ele abriu também da minha casa. É uma situação realmente complicada para vocês e preocupante, Porque vocês ficam imaginando aí quando é que ele vai voltar e tentar novamente aí algum arrombamento. É uma preocupação, por exemplo, a minha casa tem sistema de monitoramento por câmera, Mesmo assim ele teve a ousadia de entrar, Imagine as casas que não têm uma certa proteção. Se ele conseguiu entrar na minha casa, tendo as imagens e tendo uma câmera que tem uma luz e podia visualizar, ele é ousado, Então ele pode estar fazendo esses furtos em outros locais também. Inclusive pela imagem a gente percebe que ele é um especialista, realmente. Ele entende bem o que está fazendo, tem habilidade para praticar esse tipo de arrombamento, E realmente é uma situação que vocês ficam até, de certa forma, vulneráveis. Isso, nós percebemos que ele tem realmente uma habilidade, Ou seja, se ele conseguiu abrir um portão, está no sistema de automático, o portão ele abriu, não só o meu como de outros vizinhos, É porque ele realmente tem uma habilidade e é um risco para a sociedade. Esse homem, ele já tem praticado, ou ele é suspeito de vários outros arrombamentos aqui nesta mesma rua. Inclusive, no mesmo dia em que ele praticou esse crime, ele entrou em outras 2 casas, aqui mesmo, na rua Álvares Cabral. Em uma delas, ele conseguiu levar uma caixa de som que havia sido instalada em um veículo que estava parado no estacionamento, Infelizmente, ele conseguiu levar esse equipamento e o proprietário ficou aí no prejuízo. E se isso não bastasse, os moradores também reclamam dos assaltos que são comuns aqui nesse local. Um dia antes do momento em que estamos gravando essa matéria, os moradores informaram que aqui mesmo, nesse trecho onde nós estamos, um motoqueiro passou, abordou uma pessoa que estava caminhando e levou o aparelho celular. Ou seja, além dos assaltos que já acontecem na rua, os moradores, que antes se sentiam
protegidos dentro de casa, principalmente no horário da noite, em que eles fechavam, trancavam todas as portas, ligavam todos os equipamentos de segurança, que é justamente as câmeras, as cercas, mas infelizmente isso não é o suficiente para combater essa situação, já que o bandido ele consegue destrancar a porta, entra e leva o que pode. A gente vai mostrar mais uma vez a imagem desse criminoso e é importante, caso alguém tenha alguma informação, que entre em contato com a polícia. Todo detalhe é importante, né? Isso vai ajudar os agentes de segurança a identificar e prender esse suspeito, que já entrou, invadiu diversas casas aqui no bairro Serrinha, principalmente na rua Álvares Cabral. Paulo Pontes para o Cidade 90. Não foi a primeira vez, mas eu espero que tenha sido a última. Afinal de contas, apareceu no Cidade 90 e se você reconhecer, precisa denunciar. Porque, como foi dito na matéria, ele vem colocando o terror por onde passa. Imagina você estar dormindo, quando acorda, procura ali um bem, algo importante, não está em casa. Aí vai olhar nas imagens da câmera, para quem tem câmera, olha aí, o bonitão, o ladrão da madrugada. Mas na verdade não tem essa não, viu gente? Tem hora, não tem dia, não tem lugar, eles agem a todo instante. Não só tentam, eles furtam, né? Os moradores estão ligados, mas infelizmente não é o suficiente, a gente precisa da sua ajuda para denunciar.